Entre estes e outros mundos, hoje vou começar a contar a incrível história de um homem que passou quase toda a sua vida sem perceber que em sua volta existe uma infinidade de mundos, aonde habitam seres e vidas que não são perceptíveis e nem visíveis aos olhos humanos. Mas em um belo dia ou melhor noite, isso mudou. Aos 45 anos, Miguel tinha seus dias regidos por planilhas e teleconferências. Ele era um executivo bem-sucedido, sua vida um testamento à disciplina e ao trabalho duro. O divórcio havia sido um soluço, uma rachadura na fachada perfeita que ele construíra. Ele preenchia o vazio com sua coleção, cada pedra preciosa, um pequeno ponto de luz em seu mundo controlado. Esmeraldas da Colômbia, rubis da Birmânia, safiras do Sri Lanka, cada pedra contava uma história. Ele traçava suas superfícies lisas, imaginando as jornadas que elas haviam feito, as mãos pelas quais haviam passado. Eram pedaços tangíveis do mundo, firmando-o em sua solidez. Sua vida era confortável, previsível. No entanto, sob a superfície, uma corrente de inquietação se agitava. Uma lembrança esquecida, como uma sombra à espreita na borda de sua visão. Ela emergia nos momentos silenciosos, um sussurro de algo estranho, algo que ele não conseguia identificar. Lembrava de quando era criança, em um horário pontualmente ao meio-dia, ele recebia a visita de uma entidade misteriosa. As lembranças sempre começavam da mesma maneira. O sol, alto e brilhante, projetando longas sombras. Ele brincava no quintal da sua casa de infância, o cheiro das rosas de sua avó denso no ar. Então, a mudança. A luz mudava, o ar ficava pesado, tudo silenciava, tudo ao seu redor parava. A entidade, encapuzada e silenciosa, se materializava sob o velho carvalho. Seus traços eram obscurecidos pelo tecido pesado, apenas um vislumbre de sombra sob o capuz. Miguel congelava, sua respiração presa na garganta. Ele nunca tinha certeza se era real ou um produto de sua imaginação. A figura nunca falava, nunca se movia. Simplesmente ficava lá, uma presença silenciosa e vigilante. Miguel sentia um arrepio, uma sensação de picadas na pele. Ele estava ao mesmo tempo apavorado e estranhamente atraído por ela, incapaz de desviar o olhar. Um dia, encorajado por uma onda de curiosidade infantil, Miguel se aproximou da figura. Ele tinha 10 anos, sua mão pequena tremendo enquanto estendia a mão. Ele queria saber o que era, por que vinha até ele. Quando seus dedos roçaram o tecido áspero da capa, a figura se virou. Pela primeira vez, Miguel viu seu rosto. Não era um rosto que ele pudesse compreender, um vórtice rodopiante de luz e sombra. Ele recuou, um grito preso em sua garganta. O mundo girou, o chão correndo para encontrá-lo. Quando ele abriu os olhos, a figura havia sumido. O sol estava se pondo, lançando longas sombras pelo quintal. Ele nunca mais viu a figura, mas a lembrança daquele encontro, o terror absoluto, permaneceu gravada em sua mente. Anos se passaram. Miguel construiu sua vida, enterrando as memórias bem fundo dentro de si. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a sua ex-esposa. Era mais fácil fingir que nunca aconteceu, descartá-lo como a imaginação fértil de uma criança. Mas o passado tem um jeito de vir à tona. Ultimamente, as memórias haviam retornado, mais vívidas do que nunca. Elas assombravam seus sonhos, seguiam-no em suas horas de vigília. O medo, antes um eco distante, era agora um companheiro constante. As pedras preciosas, antes uma fonte de conforto, agora pareciam sussurrar para ele. Suas profundezas guardavam segredos. Ele tinha certeza disso. Eram mais do que apenas belos objetos. Eram chaves, ele sentia, para um mundo oculto da visão comum. Um mundo ao qual ele estava inexplicavelmente conectado. Sim, há muitas pontas soltas, que vamos aos poucos conectando-as para desvendar este mistério.
Mas isso fica para o próximo capítulo. Continua. Uma noite, enquanto examinava sua coleção, seus dedos roçaram em uma pedra em particular. Um rubi bruto, sua superfície áspera e irregular. Ao girá-lo na mão, ele notou uma inscrição, quase invisível a olho nu. Era uma série de símbolos, antigos e desconhecidos. Ele traçou os símbolos com o dedo, um choque percorrendo seu corpo. Ele sabia instintivamente que aquela não era uma inscrição comum. Era uma mensagem, uma pista talvez, deixada para ele pela figura encapuzada de sua infância. O medo ainda estava lá, mas agora era ofuscado por uma curiosidade crescente. Ele precisava entender. Ele precisava saber o que tudo aquilo significava, o que era esse mundo oculto e por que ele era tão inexplicavelmente atraído por ele.